Boa noite aí, pessoal. Tudo na santa paz de Deus. Meio gripado, mas tranquilo. E falar mais uma vez do nosso canalzinho, né? Que temos aí fazendo, eu e a Brenda. Sei que sentir no teu coração aí de se inscrever, compartilhar com teus amigos. Como eu já falei desde o começo, né? Sobre os vídeos. A gente vai gravar, né? Vídeo da estrada, vídeo, né, do dia a dia, mas na verdade mais queremos se dedicar sobre a mensagem de Deus, mandar uma mensagem, né? Cada coração, cada pessoa que melhorar o seu dia a dia. Porque a gente sabe como é que tá essas estradas, a gente sabe como é que funciona, a gente sabe como são, até mesmo por que não dizer, né? Tratado a nossa espécie, que somos nós motoristas na estrada. Às vezes as pessoas estão super carregadas. Muitas coisas acontecem, né? Na vida, na família, no trabalho, na empresa que carrega, na que descarrega. Desculpa. E tudo vai acarretando. Eu sempre digo que se eu pudesse mudar alguma coisa um dia que eu mudaria, não por mim, mas vendo assim em geral, o motorista de viagem, que nem muitas pessoas ficam 30, 35, 40 dias fora de casa viajando, deveria ter 2 férias por ano. A empresa que adotasse isso ia se dar bem, porque é muita sobrecarga, as pessoas ficam muito à flor da pele, é muito nervosismo, é muita coisa ruim nessas estradas, muitas pessoas não conseguem se conter, né? Às vezes chegam irado em casa, doente, nervoso, e nós podemos ver nos dias de hoje, né, quantas coisas acontecendo nas famílias. É difícil de a gente falar, porque a gente tem muitos amigos, tem muitas pessoas conhecidos na estrada, mas a realidade a gente sabe o que acontece. E nem todos estão protegidos, porque aquele que busca da palavra, ele não que seja santo, né, mas ele peca um pouco menos, bem menos, né? Ele peca bem menos, porque ele conhece a palavra, ele começa a deixar, o temor de Deus começa a entrar na vida dele, ele começa a pensar 2, 3 vezes em fazer uma coisa errada, né? Do que aquele que não conhece, que não dá crédito, né? Porque sabemos que nosso papel é orar, né? Pelas pessoas, nosso papel é estar por uma palavra. Por exemplo, hoje aqui nós vamos ler aqui a primeira epístola de Paulo, né? O apóstolo, a Timóteo. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, o título diz Instruções sobre Adoração. Então diz assim, ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça súplicas, orações, intercessões de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, né? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, o que Paulo dizia, né? Que muitas das vezes as pessoas, ele é demonstrando, né? As pessoas que em tudo que faça súplicas, orações, intercessões e graças por todos os homens, mas pelo que haja, né? Sinceridade, que se haja impiedade, né? Quando nós falar, para que nós vamos em santidade. Porque o que ele quer dizer? Porque não adianta nada nós falar de nós mesmos se nós mesmos não der o exemplo. Então, se nós não der o exemplo, por exemplo, eu fico falando, pregando, falando as coisas de Deus, e na verdade sou uma pessoa,
hipócrita se eu não estiver falando e vivendo o que eu estou falando aqui por dentro da palavra. Tipo, eu queria ganhar alguma pessoa, falar de bem, dizer que ele não pode fazer errado, mas na verdade quando eu faço bem, pior. Então não teria nem explicação Paulo ensinando Timóteo, falando como que funciona, né? Cada um tem seu chamado e que nós temos que honrar aquilo que sai da nossa boca, né? Com a verdade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus. Porque não adianta nada nós querer agradar o homem e não agradar a Deus. Nós temos que estar diante de Deus. Porque se nós estivermos diante de Deus, o Senhor ele também está conosco. O que acontece? Quando nós falamos algo, esse algo vai fazer efeito naquela pessoa. Porque ele vai notar uma diferença na gente. Quando estamos falando da Bíblia, estamos vivendo dentro da Bíblia. Porque quando nós não estamos dentro da Bíblia, nós falamos de qualquer maneira. Falando para agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas não vivemos aquilo, então, na verdade, as pessoas não se agradam. Até pensamos que se agradam. Mas, na verdade, as pessoas ficam até meio repudiando a gente, né? Ficam até meio... Eles pensam assim para eles, que quer falar alguma coisa de Deus, querer falar para mim. Se eu conheço ele, sei quem é, isso é pior do que um crente. Então, por isso, né? Por isso que isto é bom, que seja bom e agradável diante do nosso Deus, Salvador. Porque, porque que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, né? Porque Deus quer. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para que diga a verdade em Cristo. Não minto. Fui constituído pregador, apóstolo, doutor dos gentios na fé e na verdade. Então Paulo ele diz o que? Que ele foi constituído. Porque aqui em cima, se você vê, ó, o que Paulo ele começa a falar, quando ele começa a falar com Timóteo, filho de Paulo na fé. Então, quer dizer, Paulo era pai de Timóteo na fé, onde Timóteo se espelhava em Paulo para pregar o Evangelho, para que quando ele pregasse o Evangelho, ele visse, né, até mesmo com seus olhos, o manifestado poder de Deus sobre a vida daquela pessoa. O que é isso? Manifestar é quando uma pessoa ele toma uma decisão na vida de andar pela verdade, de andar em sinceridade, de deixar o engano, de deixar a injúria, de deixar de perseguir os outros, porque Paulo ele começa falando aqui mesmo no primeiro versículo que ele era uma pessoa que não tinha nada disso, que ele era mentiroso, ele era tudo que era de errado, perseguidor, mas ele era incrédulo porque ele não conhecia a verdade. Então chegou um momento que ele teve um particular, ele teve que estar diante de Deus para que pudesse ser transformado a história dele, a vida dele. Porque ele tinha autoridade para tirar os crentes dentro das igrejas, para matar, para prender, para fazer o que quiser. Ele tinha autoridade para fazer isso. Só que ele fazia errado. No pensamento dele, ele fazia certo, porque ele queria ser engrandecido diante dos homens nessa terra. A grandeza dessa terra, o que é a grandeza dessa terra, se nós for olhar? Se nós formos uma pessoa respeitada no lugar, ou por exemplo, vamos ser uma pessoa respeitada aqui nessa cidade. Vamos começar a brigar com um, matar outro. De que vai adiantar para nós? Vamos ser conhecidos entre os homens. Mas diante de Deus nós vamos ser um miserável, um condenado, vamos dizer assim. Né? Uma pessoa que, por uma razão ou outra, não, diante de Deus, sem valor nenhum. Mas Deus, como ele tem misericórdia, como Paulo fala aqui, que pela misericórdia de Deus, o Senhor ainda permitiu que ele visse com os próprios olhos dele, né, que ele estava fazendo as coisas erradas, que não agradava a Deus, e que ele teria um fim muito triste. E na verdade o que aconteceu, ele foi liberto, que quando a Bíblia fala que Paulo perseguiu o povo de Deus, ele teve um encontro com o Senhor, e quando ele teve um encontro com o Senhor, ele ficou cego. Ele disse que os olhos de Paulo ficou
como escama, ficou cego, ele não via, ele teve que ser guiado pelas mãos para entender. Aí ele procurou um certo homem chamado, né, pelo nome de Simão, para que aquele homem orasse, punhasse as mãos nele e caísse as escamas dos olhos, que ele pudesse enxergar. Então, quer dizer, na verdade, nós precisamos um de outro. Nós vimos hoje o Evangelho do Senhor ser muito pisado, muito manchado por pessoas que pegam a Bíblia, pegam a palavra de Deus e saem de qualquer maneira ministrando a palavra, vivendo de uma maneira que não condiz com a Bíblia. Por exemplo, que eu vou pregar para um ladrão se eu sou ladrão? Não tem como, né? Estou sendo hipócrita. Eu posso estar pregando para ele. O que eu vou pregar para uma pessoa viciada se eu também sou mais viciado do que ele? O que eu vou pregar para um mentiroso se eu sou mais um mentiroso? Isso que Paulo queria dizer. Ele explica, né, através da palavra de Deus, que temos que estar diante porque a palavra de Deus possa fazer efeito na pessoa. Porque o Evangelho de Deus está dessa maneira. As pessoas falam de Jesus, mas não vivem o que falam. Daí no outro dia, aquela própria pessoa que você falou vai encontrar e vai você ver tudo errado. Aí o que acontece? Ele vai dizer, não, esse fulano, aí ele vai generalizar. Vai dizer, esses crentes são tudo igual, né? Porque você pode ver muitas coisas acontecem. Vamos voltar um pouco na estrada com colegas de trabalho, na empresa, com os chefes, com o gerente, com carga, descarga. Muitas vezes as pessoas perdem a paciência. Muitas pessoas às vezes abusam. Eles abusam, né? Porque a gente, né, somos assim, manda assim, vai lá, espera lá, quando for para trazer a nota, não vão te chamar, quando for para tu entrar. É questão de paciência, educação e questão de estar pela palavra. A pessoa que não está pela palavra de Deus, que ela é dura de coração, o que vai acontecer? Ela vai esperar um pouco, vai voltar ali, vai lá de novo, vai lá. E aquela pessoa que está lá já vai perceber que está ansiosa, vai fazer de tudo para tirar ela do sério. Tirando ela do sério, ela vai discutir e vai perder a razão, não é verdade? Então, se nós estivermos cientes da palavra de Deus, nós vamos ter paciência. Porque a paciência, ela gera experiência. E a experiência, ela gera esperança. Se um homem não tem paciência, jamais ele vai ter experiência. Nunca. Ele vai ter uma experiência de vida, ele nunca vai alcançar nada. E se ele não tem experiência, automaticamente ele nunca vai ter uma esperança. Ele tá tipo trabalhando hoje para amanhã, para depois, para depois. Ele não vai ter uma esperança de um dia trabalhar bem hoje, aproveitar para se aposentar. Não, ele vai trabalhar hoje, amanhã, tudo sem sentido, sem esperança, sem meta, né? Sem nada, sem projeto, né? Então, e hoje as pessoas às vezes até acabam perdendo aquilo que Deus colocou para eles por falta de ouvir uma palavra. Ouvir uma palavra, ler a Bíblia não quer dizer que a pessoa é crente, tem que ser crente, tem que abandonar tudo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, o primeiro passo é quando nós começamos a entender as coisas de Deus, a nossa vida automaticamente ela vai mudando. E nós nem percebemos. Porque nós estamos dando lado para as coisas certas entrar na nossa vida e vai tirando aquilo que é errado. E vai mudando. Por exemplo, o vício do cigarro, vamos dizer, a pessoa gasta, não sei quanto custa uma carteira de cigarro hoje, mas a pessoa gasta, vamos dizer assim, R$ 7 numa carteira por dia. Quando ela vê, a pessoa abrir os olhos e ver que isso faz mal, que está pagando para se destruir a vida, entendeu? E ela deixar aquilo de lado, além de ela estar tendo saúde, ela tá sobrando aquele dinheiro. Não parece. Mas no final do mês, vamos dizer que gasta R$ 300, né? De cigarro, vamos dizer. Gasta muito mais, eu creio. Mas gasta R$ 300, ela pode fazer uma prestação de um carro. De R$ 350 ter um carro, né? Então tudo está simplificado na Bíblia e ela, através da Bíblia que ela fala, né? Que foi escrito, que está escrito, para virar e bênção, vitória para quem quer acreditar. Então Paulo fala com Timóteo sobre a maneira de ele adorar a Deus, de ele ensinar. Porque hoje nós vemos pessoas, às vezes até mesmo nas igrejas,
querendo ensinar uma doutrina às pessoas e não vive aquilo. Onde a palavra diz que não é assim. Que primeiramente as pessoas têm que aceitar Jesus, primeiramente têm que conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade vos libertará. Isso não é que foi eu, que foi o fulano que escreveu, mas isso foi dito. Então, no momento que nós conhecemos a verdade, nós vamos ser libertos. Jesus vai trabalhar no nosso coração. Quando nós for fazer algo errado, nós vamos aprender que está errado. Que é errado fazer aquilo. E daí, nós dizendo que é errado, nós não vamos praticar mais. E assim por diante, as coisas vão mudando. Muitas das vezes, né, que nem aquele apóstolo Paulo manda nós orar pelas autoridades, pelas empresas, pelos governadores, pelos presidentes, por tudo. Nós temos que orar pelos homens da terra, né? Só que se nossa oração, se nós não estiver diante de Deus, nossa oração não sobe e não vai fazer efeito nas pessoas, né? Por exemplo, muitas pessoas doentes, para a glória de Deus, eu já orei por muitas pessoas doentes e pessoas foram curadas, não para mim, mas para a glória de Deus. Por quê? Porque nesse exato momento a gente tem que procurar se colocar na presença de Deus. Muitas vezes sai bobagem, a pessoa fala bobagem, muitas vezes a pessoa às vezes acaba esquecendo uma roda de amigo, né? Ou até ri, compartilha um sorriso, né? De uma coisa, uma piada, uma maldade, algo assim. Que isso é muito comum hoje no dia a dia, né? E você pode ver, uma pessoa normal, ela pode fazer o que ela fizer de errado. Você pode estar junto com elas ali, 5, 6, não faz nada, mas você que é um crente, se você der uma risada ou fazer uma menção, todos que estão em você vão dizer, não, você não pode, porque você é crente, né? Então você vê que Paulo ele explicava certinho para Timóteo que ele não viesse a ponto de querer pregar para os outros e não viver ele, ou seja, não ter um testemunho, porque o testemunho do homem equivale muito mais a uma palavra bem pregada, diz a Bíblia. Então é natural que nos dias de hoje o Evangelho seja cada dia mais manchado por essa terra, porque o nosso inimigo, que anda por aí rodeando essa terra, ele, ele quer tapar o máximo possível os ouvidos das pessoas para que as pessoas não venham entender, porque se a pessoa ou entender, observar o que está aqui na Bíblia, jamais ela vai ser uma pessoa da maneira que vive. Tudo vai mudar, tudo vai melhorar. Já não vai fumar mais, já não vai beber, já não vai mais brigar, já não vai discutir, já não vai matar, né? Falando em geral, já não vai roubar, já não vai fazer fraude, já não vai. Ele vai mudar. Por que que essa terra é dessa maneira, né? Uns têm de muito, outros não têm nada. E muitas pessoas ainda dizem, né, no seu coração que para ter alguma coisa tem que roubar, ou tem que fazer errado, tem que fazer aquilo. Não. Na verdade, só temos que ir pela palavra. O que Deus tem para nós, Ele tem para nós. Só que enquanto nós não olhar, não observar, não fazer as coisas certas também não vêm para nós. Né? Feliz é daquele que serve a Deus, né? Que não precisa ter riqueza nessa terra, mas ele tem Deus no coração e Deus não deixa faltar nada, né? Tem saúde para trabalhar, isso é importante. E as demais coisas Deus acrescenta. Tá bom, pessoal? Mais um versículo. Quero falar para vocês que estão orando. As madrugada que passou orando. Intercedemos a Deus. Se inscreve no canal aí. Deixa o teu like. Compartilha com as pessoas aí. Você que tem pessoas da tua família que tem problemas, enfermidade, até mesmo que já estão, quem sabe, desenganados com o médico. Deixa para nós orar. Faça uma prova com Deus. Dê um crédito para Deus. Para que Deus possa ajudar a tua família, teu trabalho. Quem sabe pessoas desempregadas, que já bateu de porta em porta, muitas portas, e não se abriu, né? Sabe? Nós orando não, mas primeiramente nós intercedendo a Deus, perdão, e Deus, né? Se caminha, quem sabe você, por muita luta, problema, enfermidade, situação,
ou até mesmo decepção, ou algo assim que tenha acontecido, você não consegue nem falar com Deus, não consegue orar a Deus, e aí não tem como as portas se abrir, né? E nós temos aí passando por problemas, por dificuldade, não, porque quando Deus está com nós, jamais vamos passar dificuldade, mas problema todo mundo tem, angústia todo mundo tem, enfermidade, isso é normal, senão não existiria médico, e a medicina também é de Deus. Então coloca aí, deixa aí o teu comentário aí, envia o nome das pessoas aí que precisam para nós aí, no canal, que nós vamos estar orando toda madrugada. Deus vai dar vitória, amém? Que Deus abençoe, Sidney Lemos aí, um abraço, fique com Deus, até mais.